Sabia que existem vários parques aí ao redor do mundo que dá para você visitar sem ter o visto, inclusive até mesmo parques da Disney? Exatamente. A gente sabe aí que tem muito trauma do visto americano, obviamente. Então a gente trouxe aqui nesse vídeo vários países e parques que você consegue visitar de uma forma muito mais fácil e menos traumática. Vamos lá? Para você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fun, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Então a gente já pede aí para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Deixa aquele like também se vocês já gostaram do tema do vídeo, porque a gente sabe que o conteúdo vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante. E se você está afim aí de começar a experiência de viajar aí pelo mundo, conhecer outros países, ou até mesmo outros parques, porque tem vários parques incríveis aí ao redor do planeta, esse vídeo então é para você. Porque a gente sabe que quando a gente fala de viagem internacional, muita gente acaba achando que é um bicho de sete cabeças, vem a dificuldade logo de cara com o visto, principalmente com o visto americano. Exatamente. Visto americano é o trauma, eu acho que de muita gente, seja pelo medo das histórias que você já ouviu para tirar esse visto, pelo preço dele que não é nada barato, ou pela burocracia. Bom, e a gente já sabe, talvez você saiba também, porque sai várias notícias sobre isso aí pela mídia, das pessoas, artistas, cantores que tentam tirar o visto aqui no consulado americano no Brasil e acabam sendo negados. Mas você não precisa desanimar por conta disso não, porque enquanto você providencia aí de repente seu passaporte, dá pra você fazer viagem aqui pela América do Sul sem nem precisar ter o próprio passaporte, quem dirá o visto. Exatamente, gente. Fora que em outros países ao redor do mundo só precisa do passaporte, tá bom? O passaporte é muito simples de tirar aí, acho que em questão de um mês você já consegue pagar e ir lá tirar sua foto na Polícia Federal e já tá com seu passaporte. Mas se você não tiver, é o que o Fag falou. Vamos começar aqui a listar para vocês os países que você pode entrar só com o seu RG. Mas antes da lista dos parques, só um ponto importante. Para você entrar nos países que a gente vai citar agora, você precisa portar o seu RG. Não adianta carteira de motorista ou carteira da OAB, ok? Então vamos lá, começando pelo Fantasilândia no Chile. O Chile tem uma malha aérea aí gigantesca, então fica fácil de você achar voos do Brasil, na verdade, para o Chile. Principalmente São Paulo, promocionais, enfim. né? Exatamente. E aí o que acontece? Lá tem o Fantasilândia, que a gente viajou para lá no ano passado, em outubro. Você vai encontrar os vídeos aqui no canal. Inclusive, para quem foi no Play Center, gente, ele é uma inspiração direta do Play Center. Tem Boomerang, tem uma SLC que é igual a Fire Whip, tem Mine Trains, Starflyer, Torre, Waimea. É um parque muito gostoso. Ele é tipo um Play Center 2.0, meio que misturado ali com um Beto Carreiro e uma pontinha de Hopi Hari. E é divertido também por conta da população lá local. É muito parecido com os brasileiros também. Toca música no parque durante o dia inteiro, né? Um parque que a gente foi e foi assim uma surpresa muito boa. A gente enrolou muito para ir conhecer o Chile. Sim. A gente foi conhecer outros lugares aí do mundo e acabou que nesse ano passado? Ano passado. Ano passado, já tô perdido no calendário. A gente foi conhecer esse parque, tivemos assim um dia fantástico por lá. Vale muito a pena. Então esse aí já é um que você pode colocar em primeiro na sua lista. E claro que a gente não pode deixar de citar também aqui a Argentina, e lá na Argentina também tem um parque muito legal, parque bastante antigo, que é o Parque Della Costa. Nós ainda não fomos visitar até lá também, porque ficamos enrolando para conhecer, só que é um parque bastante legal, né? Tem uma história legal nesse parque. O pessoal conhece, alguns amigos já foram também, recomendam, só que assim, ele é bem parecido com Fantasilândia no Chile. Obviamente que é a diferença dos países, você vai estar conhecendo outro país, mas ele é bem parecido. Tem também uma SLC, que é igual a Felipe do Beto, tem uma Boomerang, tem Pêndulo, tem Sky Coaster. Enfim, é um parque que parece mais, se você de repente está indo para lá viajar, não deixa de visitar esse. Ou se de repente você prefere conhecer a Argentina primeiro, além do Chile, com certeza ele é uma pedida bem legal. E outro parque que a gente também morre de curiosidade de conhecer é o parque chamado Salitre Mágico. Ele fica lá em Bogotá. E esse parque, gente, é uma surpresa também que ele sempre vem surpreendendo, na verdade, por conta das suas atrações. São atrações, assim, de peso. Exatamente. Assim, e a Colômbia, gente, ela vem aí ganhando um espaço, assim, bem gostoso no coração da gente parqueiro, porque eles vêm evoluindo bastante. Eu acho que é o país na América do Sul que vem mais evoluindo aí em parque, junto também aí, vamos dizer, com o Chile, só que o Chile tem um só, né? Tem um parque só que é a Fantasilândia. A Colômbia já tem dois e, na verdade, tem outros aí vindo. Mas, enfim, esse parque, o Salitre Mágico, ele tem 4 montanhas-russas, Top Spin, Torre, só que eles têm agora a montanha-russa mais alta da América do Sul, que é a Draco, que é uma montanha-russa com 45 metros de altura. É praticamente a mesma coisa que a Tigers do Busch Gardens Tampa, que é aquele modelo da Premier Heights Sky Rocket 2, que a gente já andou em vários ao redor do mundo. São maravilhosos. É divertidíssimo, lança pra frente, lança pra trás, ela é forte. Então, assim, pra quem de repente aí não quer ir tão longe andar numa dessa, a Colômbia tá aqui do lado, é um país que é
Não é tão difícil de visitar, mas também não é tão fácil porque os custos, às vezes, da passagem também não ajudam. Mas fica de olho em promoção, né? Que sempre acontece também. E agora a cereja do bolo entre os parques aí da Colômbia tá o Parque Del Café, um parque bastante antigo também. Surpreende por suas atrações, principalmente pela montanha-russa Eurofighter. Exatamente. Esse é o modelo dela. Ela tem aí uma queda de 95 graus, 3 vezes de ponta cabeça. E acho que agora, junto com a Draco, ela é uma das montanhas-russas... Acho não, ela é uma das montanhas-russas mais novas que a gente tem aqui. Na verdade, ela é zero de fábrica, viu, gente? Eles compraram da Gerstlauer, que é uma fabricante muito famosa. Sim. E é um estilo de montanha-russa aí que é delicioso e tá bem próximo da gente, fácil da gente conhecer. Só tem um ponto importante que esqueci de comentar. Porque esse parque já é um pouquinho mais distante de Bogotá. Ele é cerca de 7 horas de carro ou 1 hora de voo ali. Então, se você quiser explorar mais ali do local, né? Acho que vale a pena. Mas vale porque o parque é muito legal, Sim. tem uma montanha-russa familiar incrível. Eles já estão construindo uma montanha-russa invertida da Gerstlauer também, Shuttle, que ela vai e volta pelo mesmo trajeto. É um modelo aí novo que eles estão lançando ao redor do mundo. Enfim, entre outras atrações que esse parque tem, fora que o parque em si é um lugar lindo. Ele realmente tem uma plantação de café. Ele era uma fazenda de café somente antigamente, então ele tem toda uma história aí muito legal. E a partir dessa parte aqui do vídeo, você vai precisar ter o seu passaporte para visitar os parques que a gente vai citar por aqui. Então, subindo aí um pouquinho mais ali na América Central, a gente fala especificamente da Guatemala, falar do Parque Chetulul. E o legal dele, gente, a principal atração é uma montanha-russa irmã gêmea da Monte Macaia, que operava aqui no Terra Encantada, no Rio de Janeiro, com suas 8 vezes de ponta cabeça, só que essa continua funcionando, muito bonita, com tematização, ao contrário da nossa que tá lá no chão, lá em Pernambuco. Desmontada. Ai, que tristeza. Ao relento, infelizmente. Mas esse parque é muito bonito. Inclusive, eu tava vendo uns vídeos dele aí não faz muito tempo também. E o parque, assim, é totalmente conservado, sabe? Dá pra perceber o cuidado que eles têm, né, ali com as atrações. Eles têm muito cuidado mesmo e é um parque que aparenta, a gente não foi, obviamente, mas ele aparenta ser um parque muito gostoso. E o mais legal desse parque também é a seleção de atrações que ele tem beirando ali o radical. Eles têm uma atração como o Nebulasa, eles têm uma atração como a Air Race, como tem ali o... já esqueci. Reboliço. O Reboliço do Beto Carreiro. E tem outras atrações também. Tem 2 montanhas-russas a mais. Então vale a pena aí. Claro que eu não sei qual a facilidade para se visitar a Guatemala, tá, gente? Mas acho também que por estar a gente aqui tá no nosso mapeando continente, aqui, sim. fica aí a dica para pesquisar, Sim. mas bota aí no seu mapinha de repente. E agora cruzando o oceano, indo lá pra Europa. Quem segue a gente aqui no nosso canal sabe que a gente explorou muito da Europa. Fomos em vários parques fantásticos por lá, em vários e vários países. Caso você tenha chegado no canal mais ou menos agora, tem uma playlist aí com vários parques, né? Exatamente, a gente é louco pela Europa, mas assim, só para vocês saberem, tem vários países por lá que aceitam os brasileiros aí só com o passaporte, é muito fácil de entrar, é só você seguir as regras direitinho, não tem nada complicado, você nunca pode ter viajado para fora do Brasil, eles não vão te negar não, tá? Pode ficar em paz. Só que tem muito mais parque na Europa do que a gente vai citar por aqui, a gente só vai citar os principais, mas às vezes você tropeça, você cai num parque bom por lá. E rapidinho um comentário aqui, os parques que a gente vai citar, a maioria daqui, a gente sempre comenta quanto eles têm de similaridade com os parques da Disney, por exemplo, e a experiência, o quão positiva elas são, né? Porque, gente, são atrações incríveis, simuladores, dark rides incríveis também, que é o caso que a gente vai citar do parque agora, que é o Fantasyland. Ele fica lá na Alemanha. Exatamente, ele fica ali perto de Colônia. Fantasyland. Fantasyland, Fantasilândia do Chile. Eu também sempre confundo. Mas enfim, esse parque, gente, a tematização dele é uma coisa absurda. Todas as atrações são muito imersivas, tá? Sempre ficam dentro das áreas. É onde agora eles acabaram de inaugurar a Fly, que é aquela maior montanha-russa voadora aí do mundo e de lançamento. Tem a Taron, tem uma torre dentro de um prédio que é absurda. Enfim, é um parque tem que a gente... Top Spin, o Talocan, que eu Exato. acredito que vocês já tenham visto o vídeo dele, que já rodou aí pela internet várias vezes. Solta fogo, né? Tem um monte Sim. de efeito, enfim. Esse parque a gente tem vídeo aqui no nosso canal, a gente vai indicando, fica aqui nos comentários para vocês verem aí o vídeo. E é um parque que a gente recomenda demais. E ali na Alemanha, na verdade, se você quiser fazer uma viagem só pra Alemanha e conhecer vários parques que a gente vai citar a partir de agora, é muito fácil, tá? Porque aí você consegue até centralizar num mesmo país. Mas na Europa é muito fácil você viajar, por exemplo, da Alemanha pra França. Quase que de São Paulo a Rio de Janeiro, de avião, basicamente é isso. Outro parque que a gente vai citar agora, que também é tão incrível e tem uma experiência tão maravilhosa quanto os parques da Disney, é o Europa Park, que tem cerca de 14 montanhas-russas. Inclusive, aí nessa semana eles inauguraram uma nova montanha-russa, que é a montanha-russa Voltron. Nós já estivemos lá nesse parque 2 vezes e, gente, é fantástico de verdade. E o que eu gosto dele, gente, é que eles conseguem misturar essa parte mais radical, que a gente gosta muito, né? Que eles têm, por exemplo, uma Hypercoaster da BM, uma montanha-russa de lançamento que é a Blue Fire. Só que eles misturam também muito de coisas familiares incríveis. Tipo, eles têm uma atração do Piratas do Caribe. E quando a gente fala Piratas do Caribe, não é do filme, não. Dessa história de Piratas no Caribe, que é tão boa quanto a versão da Disney. Eles têm Dark Rides tão bons quanto a Universal. Enfim, é um parque que mistura essas duas coisas aí de uma maneira perfeita. Fora que as áreas temáticas, os hotéis são muito bons. São incríveis.
o parque é gigantesco, né? Precisa de no mínimo aí Sim. 2 até 3 dias para conhecer tudo. E infelizmente a gente não tem como citar todos os parques aqui que tem na Alemanha, mas tem nomes de peso como o Heide Park, o Movie Park, o Holiday Park. E para vocês terem noção, como lá na Alemanha eles gostam de parque também, tem cerca de mais de 140 parques ali na região toda. Só na Alemanha. Vocês têm noção, gente? E dá 285 montanhas russas. Por isso que a gente falou, se você não quiser sair da Alemanha para outro país da Europa, é o destino perfeito para parqueiro. Aproveita o destino e os parques, né? Exatamente. Total. E partindo lá para a Bélgica, eles também têm muitos parques por lá, que são cerca de 12, parques também com nomes de peso aí, como por exemplo o Alibi da Bélgica, que nós fomos no Alibi da Bélgica? Fomos, 9 montanhas russas. É que a gente foi no outro, é verdade, é verdade. É que tem o a gente outro foi em vários recente. países. Sim. Tem na Holanda, tem na Bélgica, tem na França, mas a gente já foi nesse da Holanda e no da Bélgica. E esse da Bélgica que tem a Conda, gente, é muito legal. Incrível, linda demais, né? O parque ele tem aquela catapulta que fica dentro aí de um prédio, que tem toda uma iluminação, enfim, é um parque que vale muito a pena. Tem o Bob Jaland, que tem 8 montanhas russas e tem uma das melhores que a gente já andou, que é a Fury. E tem também o Parque Bella Verde, que acabou de abrir, na verdade, uma área temática do Brasil, inclusive com uma atração aí super inovadora da Intamin, que mistura o River Rapids, que é tipo um rio bravo, com um toboágua. E também tem o Plopsaland, né, que é a montanha-russa da Tomorrowland. Tem a montanha-russa Tomorrowland, uma montanha-russa que dizem ser fantástica, nós ainda não andamos nela. Não andamos nela. Não andamos. Eu tava pensando aí que a gente foi em vários parques, graças a Deus. Ainda não andamos, mas a gente morre de curiosidade de conhecer, porque parece que a experiência é fantástica e o parque é muito elogiado. E partindo lá pra Espanha, onde é um destino fantástico, nós já estivemos lá 2 vezes e vocês já cansaram de ouvir a gente falando aqui sobre o nosso parque favorito no mundo, um dos, que é o Port Aventura, que fica perto de Barcelona. E, gente, é um parque também fantástico, que tem montanhas-russas incríveis como a Shambhala, tem a Huracan. Isso, a Huracan é aquela torre de queda livre que você vai em pé e tem aquela foto famosíssima que mostra a queda, igual que você tá vendo essa aí na tela, essa nossa foto, que é muito legal. O parque é incrível, tem uma área, as áreas temáticas dele são lindas, o parque é muito gostoso. Fora que do lado dele, no mesmo resort, tem o Ferrari Land, que tem a Red Force, que é uma das montanhas-russas mais altas aí da Europa e também do mundo. E ainda lá na Espanha, a gente também tem um parque Warner Madrid, que é um parque incrível, tem cerca de 7 montanhas-russas, inclusive eles inauguraram faz pouco tempo a nova montanha-russa do Batman, que ela tem muita similaridade ali, por exemplo, com a Velocicoaster lá da Universal. Exatamente, é uma prima aí meio não distante, mas é uma prima, que ela tem umas coisas que a Velocicoaster não tem, e foi super elogiada. E ainda, gente, em Madrid, ó, a gente tem também o parque de atrações, que ele fica numa localização bem fácil de Madrid, dá pra você chegar de metrô. Vamos dizer que ele é o Play Center, entre aspas, de Madrid. É como se o Warner fosse o Hop Harry e o Play Center fosse esse de atrações que a gente foi. É um parque super gostoso. Ele não é temático, ele tem ali uma temática, mas ele é mais de diversão. Ele tem atrações temáticas, no caso. Assim, se for pra você optar entre o Warner e ele, opte pelo Warner ou pelo Port Aventura. Só que, obviamente, Port Aventura é em Barcelona, do outro lado do país. Mas você tá por lá e consegue visitar os 2 ou os 3, fica recomendado aí pra vocês. E agora o sonho de muita gente que quer conhecer a Disney, mas de repente ainda não tem o visto. Gente, vai pra Disneyland Paris, que fica lá na França, e é um parque incrível. Não cai na história aí de quem de repente não foi e acha que o parque não presta, né? O que é diferente dos outros parques da Disney. É que a Disney de Paris, gente, ela ficou marcada por um período aí muito difícil, na verdade, que o parque não era muito bem administrado, mas o parque em si, agora, ele tá ótimo e só tá sendo renovado, então tá melhorando demais. A gente já foi nele. Né? A gente foi no começo dessa melhora e a gente já adorou o parque, ó. O castelo deles, pra mim, é o melhor que tem, acho o mais bonito. Pra mim é o mais bonito também que tem no mundo. Ele pega essas atrações clássicas ainda da Disney, por exemplo, a Big Thunder Mountain, Tower of Terror, Space Mountain, e eles fizeram, como é um parque da Disney clássico mais atual, vamos dizer assim, de 1992, se eu não estou errado na data, ele pega essas versões mais modernas, então eu achei elas até melhores do que a gente vê em Orlando, tá? E eu já fui nos 2, eu posso falar isso assim, né, com toda a propriedade do mundo. Nós já estivemos lá, por exemplo, 2 vezes, sem falar que Paris também é incrível, gente. Pode parecer um destino clichê para algumas pessoas, mas nós fomos, nos apaixonamos, eu gostaria muito mais de voltar outras vezes, porque assim, eu achei fantástico. E não tem só a Disneyland de Paris de incrível lá pela França, não. Exato, mas ainda só pra terminar da Disney, né, que ali tem uma atração exclusiva também, que é a montanha-russa do Crush, por exemplo. Isso. Tem a montanha-russa que era Rock 'n' Roller Coaster e agora é dos Vingadores, que lá são 2 parques, só pra vocês saberem. Mas o melhor que ali, gente, vamos dizer assim, que entre aspas você pode ter uma experiência meio que Orlando, porque assim, você tem a Disney, você não precisa do visto americano, você tem a cidade de Paris, que é incrível, e você tem o parque Asterix, que é ali do ladinho, fica mais ou menos 1 hora ali, você tem que pegar o trem até o aeroporto,
do aeroporto você pega um ônibus pro Parque Asterix. E é um parque muito legal. E por que eu falei uma experiência meio Orlando? Porque vamos dizer que o Parque Asterix ele tá mais pra um Busch Gardens, vai. Não é tão um Busch Gardens, mas é mais ou menos por essa linha. Tem atrações mais radicais, e só pra você situar aí, o Parque Asterix é dos personagens Asterix e Obelix, são personagens que têm origem lá da França mesmo, então é um orgulho pra eles, entendeu? E, gente, o parque incrível, tem montanhas-russas incríveis, atração aquática, enfim, nossa, maravilhoso. Dark Ride, né? Sim, também. É um parque que a gente recomenda e é facinho de você visitar. Então só aí, ó, você já tem 3 parques bem bacanas pertinho de Paris. E agora a gente parte pra Holanda, um destino que a gente foi mais de uma vez e também achamos assim que tem parques incríveis, né? Sim, lá tem 3 parques que a gente gosta demais. O primeiro que é o Efteling, ele tem 6 montanhas-russas, mas eu vou dizer pra vocês, o foco dele, a gente nem precisa citar montanha-russa, é Dark Ride, tá, gente? Dark Ride / simulador. E são muito bons, eles têm Dark Rides premiadíssimos e a gente indica super pra vocês. A atmosfera do parque é uma coisa muito diferente também. Sim, a experiência dos simuladores é incrível demais, né? E mesmo a gente não citando montanhas-russas, o que eles têm lá de montanha-russa também, nossa, show muito legal. Demais. Mas, por exemplo, nesse caso, o Walibi da Holanda talvez seja uma opção melhor pra você se você quer atrações mais radicais, tá? Porque ele tem, por exemplo, a Untamed, a Lost Gravity, tem a versão, a Express 13, se eu não tô errando no nome, que é exatamente a versão da Rock 'n' Roller Coaster aberta, na verdade, ela não é dentro de um edifício, tá? Enfim, é um parque muito legal. E tem também um Toverland, que vamos dizer que ele é uma mistura do Efteling, dessa parte mais mágica do Efteling, com o radical do Walibi de montanhas-russas. Lá tem a Phoenix, que é uma das nossas Wing Coasters preferidas. Incrível demais. E eu vou dar uma dica muito boa, gente. Esse eixo da Holanda ali, que você pega esses 3 parques, que é entre Amsterdã e o Toverland, que ele fica quase na divisa com a Alemanha, se você viajar ali de carro, você consegue fazer o Phantasialand e alguns parques ali daquela região da Alemanha, pertinho dessa região da Holanda e até da Bélgica, tá, gente? A gente fez exatamente isso. A gente estava na Alemanha, foi pra Holanda, depois voltou ali justamente pra Bélgica e dá pra você fazer com aquele meio. Dá, você bem consegue facilmente, fazer isso, tá? sem falar que você conhece cidades mais locais, né? Não pontos turísticos assim tão conhecidos. A Antuérpia, se eu não estou enganado, esse é um nome que eu sempre falo esse nome errado, que a gente estava em Colônia, ali na Alemanha, a gente foi uma viagem mais ou menos de 2 horas até o Bob Jaland, ficamos no Bob Jaland e fomos pra Antuérpia à noite e dormimos lá na cidade. Foi super de boa e a viagem, a cidade de Antuérpia, gente do céu, incrível. Maravilhosa, linda demais. E agora a gente fala então sobre a Inglaterra, que tem cerca de 98 parques. Já estivemos por lá também, tem parques fantásticos como o Alton Towers, tem também o Thorpe Park, que inclusive a princesa Diana levava os filhos dela lá nesse Thorpe Park. Tem várias fotos aí no Google se vocês jogarem. Exatamente. E o que eu acho legal dos parques da Inglaterra, gente, que esse Alton Towers e o Thorpe Park, eles têm um estilo mais dark, assim, sim, sabe? Com temas mais macabros. O Alton Towers tem um clima, gente, que a gente nunca viu em parque nenhum. Um clima, assim, a ambientação dele é muito incrível. Ele fica mais ou menos 2 horas e meia a 3 de Londres. Dá pra você ir de trem, mas é mais demorado, tá? O Thorpe Park é do ladinho de Londres, super fácil. Fácil. Tem também o Pleasure Beach, esse já fica mais longe lá na Inglaterra, né? Tem 10 montanhas russas, ele fica na beiradinha da praia. E é bem histórico esse parque também. Bem histórico. E não tem como a gente deixar de citar também o Parque Flamingoland, que para os hop fãs aí, quem curte muito o Hop Hari, pode torcer o nariz na hora de ouvir esse nome, porque esse parque ele tem 10 montanhas russas e uma delas é a montanha-russa 10i, que era a montanha-russa que seria a nova montanha-russa do Hop Hari, anunciada lá em meados de 2011, de 2012, só que acabou sendo vendida por esse parque depois de muito tempo que ela foi montada. Se vocês acompanharam a história, a gente contou da 10i aqui inteirinha, tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o link na descrição. A gente não tinha como citar com ele. O único ponto na Inglaterra que eu cito pra vocês, que pelo menos quando a gente foi, em 2016, a libra esterlina ela é muito mais cara que o euro, Bastante. então pesa pra gente demais. Fora que as coisas lá têm um preço um pouco mais salgado sim do que outras cidades. Eu não sei como está hoje em dia, porque estamos em 2024, mas pela moeda a libra aí tá batendo seus 6,40 mais ou menos, e o euro tá 5,70, 5,60 mais ou menos. Então pra vocês entenderem como o buraco é mais embaixo. Inglaterra, só tomem cuidado com isso, tá? E agora falando sobre a Itália, que também tem parques incríveis por lá, como o Mirabiland Itália e também o Parque Gardaland. E nesses dois, no Gardaland nós estivemos 2 vezes, no Mirabiland Itália uma vez só. Eu diria que o Mirabiland Itália ele é mais radical, assim, né? Ele tem cerca de 8 montanhas russas. Isso, ele tem temática, ele é um parque assim... Atrações temáticas. Ele até que é bonito, mas não é um parque assim que você cai o queixo da tematização dele. Mas as atrações são muito boas. A Speed, né, que é uma montanha incrível. A de Vertical também. A Tarântula de lá ou não? Não, a Tarântula é de Madrid. De Madrid, confundi. E aí, mas lá assim, é um parque um pouco mais difícil de chegar porque ele fica bem no meio do país, tá?
a gente fez o trajeto que a gente estava em Veneza, que aí a gente foi pro Gardaland, que é apenas 1h30 de trem. Já o Mirabilandia, ele fica 2h30 de Veneza, e aí depois a gente foi pra Roma, mais 2h30 de trem, pra vocês verem como ele é bem no meio da Itália. Só que assim, a gente recomenda porque, gente, a Itália é um país absurdo de legal de conhecer, e aí então fica perto dessas duas cidades, vamos dizer assim, dá pra e você qualquer fazer cidade esse roteiro. ali, né, do interior da Itália, por exemplo, Sim, ou é lindo. enfim, que não seja um destino tão turístico, também é muito bonita. E no caso do Gardaland, por exemplo, ele tem atrações incríveis também, tem dive machine lá dentro, né, tem torre de queda livre, Vale a pena. E eu Wing prefiro, coaster. e se for pra escolher um dos dois, vão pro Gardaland, tá? É. Eu prefiro ele pelo conjunto da obra. E como vocês podem ver até esse momento aqui do vídeo, na Europa tem parques muito Sim. legais. A gente citaria vários outros, mas tem também nomes de peso como Liseberg, que fica lá na Suécia. Tem vídeo aqui no nosso canal também. E tem também um parque que a gente ainda não conhece, que fica lá na Polônia. Isso, que é o Energylândia. Eles são atualmente o parque com a maior quantidade de montanhas russas no mundo e vai aumentar, tá? Eles têm 19, tá chegando em 20 agora em 2024. Inclusive a Polônia parece ser um país aí fácil de visitar, pela moeda também não é tão caro. Mas a gente não vai ficar só indo na Europa não, tá, gente? Se vocês quiserem conhecer outro parque da Disney sem visto, ele existe, fica lá na Ásia. Então aí a gente parte lá para Hong Kong, onde tem a Hong Kong Disneyland. É um parque um pouco menor aí, só que também é um parque muito diferente, tem toda a cultura ali envolvida. Sim, e essa Disney está recebendo bastante atenção agora de investimentos. Tiveram ali atrações novas da Marvel, teve a renovação do castelo, agora tem a área de Frozen, então ele tem ganhado aí seu destaque. E ali pertinho dessa Disneyland tem o Ocean Park, tem atrações incríveis e é um parque que fica aí na montanha, vamos dizer assim. Então ele tem um visual aí bem diferentão. E ali em Hong Kong o brasileiro pode entrar só com o passaporte, tá? Então fica fácil, só que obviamente para chegar lá na China, em É Hong um Kong... pouco mais custoso, tanto mais... na questão do tempo quanto na questão financeira. Exato, tem essa, mas pelo menos você não tem visto. E agora indo lá para Dubai, que é um destino turístico aí bastante conhecido e o sonho de muita gente, principalmente dos brasileiros. E lá também tem parques incríveis, parques bem radicais e parques indoor ali também de cair o queixo. Exatamente. Ali é a região de Dubai e Abu Dhabi, Sim. onde a gente tem o Ferrari World, a gente tem o Motion Gate, a gente tem o Parque do Real Madrid, a gente tem também o SeaWorld agora, entre outros aí também que estão sendo anunciados, fora que toda a região ali ela é muito famosa, tem Sim. vários tipos de atrações. Os preços eu sei que não são tão baratos para viajar para lá, tá, gente? Tanto de passagem quanto lá mesmo para comer. Mas de repente é um lugar que sem visto, de repente pega uma promoção, pode ser que Ou você até... já tá indo lá pro destino, né? exato. Aproveita e já conhece um dos parques por lá. Vale a pena. Lá a gente nunca foi, tá, gente? Da Europa pra lá, pra ir pro outro lado do mundo, a gente Sim. nunca passou ainda, mas a gente vai. E se de repente você tá aí pensando em visitar a África e não tem muita coisa para fazer nos dias ali, de repente depois do safari, que as pessoas fazem muito por lá, tem também um parque de diversões lá em Joanesburgo, que é o Parque Gold Reef City. Exatamente, é uma cidade muito famosa aí que muita gente vai visitar. É um parque que, assim, eu considero que não sei se vale a pena você ir pra lá somente pra isso, mas ninguém vai pra África somente pra ir Sim, nesse claro. parque, obviamente. Você vai pra fazer várias coisas, mas tá por lá, vale a pena conhecer. Ele tem 6 montanhas russas, uma montanha russa invertida aí, que é como se fosse um clone das montanhas russas Batman que a gente vê da BM, mas é da Giovanola, que vamos dizer assim, que era o início da BM também. E tem a Tower of Terror, que é uma montanha russa bizarríssima, que vocês estão vendo aí nas imagens, que ela tem uma das maiores forças Gs aí, até na época que ela foi construída, e até hoje, na verdade, mas eu acho ela até hoje bizarríssima. Eu olho pra ela e falo assim, gente, parece que ela vai desmontar Ela é inteira. muito esquisita, mas deve ser uma sensação incrível também, uma experiência incrível. Então, se está passando por lá, aproveita que vai conhecer esse parque. E lá pro lado da Oceania também tem parques incríveis, mas para você conhecer esses parques ou os destinos que tem por lá, você vai precisar de um visto. Apesar do processo ser online, você vai precisar pagar. Então, não faz muito sentido a gente citar aqui nesse vídeo, mas só para alertar vocês aí. Só pra fazer referência, né, a Austrália principalmente. E agora, gente, o Japão também, eles estão praticamente isentando aí a necessidade de brasileiros entrarem com visto, tá? Acabou de sair agora, na verdade. Então tem um prazo aí que vai aceitar que você acesse dessa maneira. Mas aí, só pra fazer rapidinho, a gente tem lá Tokyo Disneyland, tem a Universal do Japão, tem o Fuji-Q, tem vários parques muito legais do Japão. Fora que para conhecer o Japão em si deve ser uma experiência incrível. O próprio incrível. destino. A gente morre de vontade de conhecer para lá e espero que isso aconteça em breve. A Tokyo Disney Sea principalmente. Bom, então esses foram os principais parques aí que a gente indica para vocês conhecerem. Conhecerem de maneira um pouco mais fácil, já que não depende do visto ali diretamente. E lembrando sempre, para você tirar o visto americano, por exemplo, a gente sempre ouviu, acho que isso até tem uma lógica, que é muito mais fácil quando você já tem ali mais vínculos de viagem, por exemplo, colhendo carimbos aí de viagem em outros lugares, por exemplo, os parques da Europa, os destinos da Europa.
Europa. Porque assim, muita gente sabe, mas tem muita gente que não, que de repente está acompanhando a gente aqui. Os Estados Unidos, eles querem ver que você tenha vínculo com o seu próprio país de origem, que no nosso caso é o Brasil. Sim. Então mostra aí se você está estudando, se você está num trabalho há 500 anos no mesmo trabalho, mostra isso também, né? Qualquer coisa que tenha no seu nome. Mas se de repente você já tiver viajado para outros lugares, isso também mostra que você só quer viajar, entendeu? Tanto que eu tenho vários amigos, na verdade, que já foram para, por exemplo, para a Europa, para países aqui da América do Sul, que aí depois eles foram tirar o visto e por já terem esse histórico de viagem, já passaram de primeira, viajar, né? Entendeu? Inclusive eu tirei meu visto em 2016, foi dessa maneira. Já tinha conhecido vários destinos aí pela Europa e depois quando eu fui tirar na primeira tentativa, graças a Deus, deu tudo certo. Claro, tem gente que é bem especialista nesse assunto e tem canais bastante respeitados aqui pelo YouTube, é só lá pesquisar, por exemplo. É só uma dica aí para vocês entenderem mais ou menos, já que estamos falando desse assunto, tá bom? Então, outro ponto importante também, as informações que a gente passou aqui foram gravadas nessa data, ano de 2024. Muita coisa pode mudar, então fiquem ligados nisso. Exatamente, tá? Então aí comenta aqui com a gente qual desses parques que a gente citou, que foram vários, que vocês gostariam de poder conhecer e dessa maneira um pouco mais fácil, ou se de repente já conheceram, tá bom? E também comentem se vocês querem outros vídeos nesse estilo de dicas de viagem ou de alguma que vocês querem saber, que a gente sempre tá de olho. E se gostou desse vídeo então, ó, já deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp pra todo mundo ver, indica pra quem quer viajar, por exemplo, tá indo pra Europa e quer conhecer um destino aí um pouco mais diferente ou parques diferentes. Exatamente, gente. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros que apoiam o nosso canal de maneira diferente. Se você quiser que o seu nome apareça por aqui, olha aqui embaixo do vídeo se tornar um membro, tá bom? Então, brigadão, gente. Beijão, até a próxima vídeo. Beijo pra todo mundo, tchau, boa viagem.